Tem café no parlamento chegando, com um deputado trabalhando em pleno recesso, Zé Américo. Seja bem-vindo, deputado. Já até tomou um cafezinho aí já, né? Exatamente. E eu que agradeço estar aqui na nossa TV Assembleia. Bem-vindo novamente aqui para saborear um café e atualizar algumas informações aí. Gente, estava conversando aqui com o deputado e aí veio à tona o jornalismo. O que o jornalismo é na vida do senhor, deputado? Olha, é uma coisa que eu gosto muito. Eu sou formado em jornalismo pela Universidade de São Paulo. Trabalhei na Folha de São Paulo, Diário do Comércio. E depois, né, isso há muitos anos atrás, depois eu fui me dedicando à atividade política, né? Isso foi me afastando do jornalismo, porque o que eu gosto é de política, economia, né? E isso, um jornalista tem que ser minimamente neutro, né, imparcial, né, ou pelo menos buscar imparcialidade. E como eu sempre fui engajado politicamente, não poderia oferecer essa parcialidade. Então, eu trabalhei em jornais do PT, né, em jornais partidários, jornais de esquerda, tal. Aí eu consegui fazer alguma coisa na área de política e economia. Quando foi isso? Entre os anos 80, 90? 80, 90. Até o final dos anos 90. Mas o jornalismo não saiu do senhor, né? Não, eu gosto muito, leio muito, né? Eu falo porque um dos deputados que mais nos agrada entrevistar é o deputado Zé Américo, sem delongas aqui, sem ficar jogando flores. Obrigado. Porque o senhor tem o que a gente chama de media training, né? Que é assim, sabe falar o que precisa, no tempo que precisa para a câmera, sabe se posicionar em frente à câmera e com opinião sempre muito clara, muito esclarecida para todos os nichos da sociedade. Muito obrigado. E aí a minha pergunta aqui era assim, como jornalista, como é que foi passar para o outro lado? Na verdade, não é passar para o outro lado, né? Acho que a gente nunca deixa de ser jornalista, né? É como estar no outro lado. E principalmente falando de ética, deputado. Eu acho, em primeiro lugar, eu acho que isso é fundamental. O jornalismo, ele tem que ser feito, né? O jornalismo, pelo menos aquele jornalismo que você compra jornal, você compra o canal de televisão, quer dizer, o jornalismo clássico. Ele tem que ser feito onde as pessoas, numa situação onde as pessoas busquem o mínimo de isenção, né? Isenção e imparcialidade. É difícil, hein? Né? Imparcialidade. Quer dizer, você tem as colunas para dar opinião, né? Então, tudo bem. Mas mesmo o jornalista, quando ele está fazendo sua coluna, ele tem que ter um mínimo de compromisso com o leitor. Portanto, ele tem que dar informação, você não pode vomitar a sua opinião, né? Ou brandir sua opinião, né? Apregoar sua opinião, né? Por que não pode fazer isso? Porque eu acho que você tem que ter um espaço público, né? O jornalismo é um espaço público onde uma pessoa de direita, de esquerda, de centro tem acesso a um jornal, tem acesso a um portal e tem o direito de ter uma informação minimamente isenta, né? É a informação que tem que estar ali, né? Não a opinião. Né? Então você tem que ter assim. E os editoriais são mais partidarizados, etc. Esse é um modelo de jornalismo que foi praticado basicamente nos Estados Unidos. Chegou no Brasil meio tarde, né? O Brasil tem outra tradição. A imprensa brasileira sempre foi uma imprensa de opinião, uma imprensa partidária de opinião, né? Então, você pegar os grandes jornais brasileiros, eles nasceram sempre a partir de movimentos políticos, né? O Jornal do Brasil reunia os liberais, que eram monarquistas, porém eram liberais, né? Fiz estágio lá, acredita? Exatamente. Pois é, um grande jornal, né? O Jornal do Brasil talvez seja um dos maiores jornais que o Brasil tenha tido. E foi fundado pelo Rui Barbosa e por outros, né? O tataravô da Marina Rui Barbosa. Marina Rui Barbosa. Nossa atriz. Da atriz, né? Mas o Rui Barbosa fundou, ele e o Souza Dantas fundaram o Jornal do Brasil porque eles eram liberais, né? O Souza Dantas era inclusive monarquista liberal. Aí ele passou pro Rui Barbosa, que era republicano e liberal, né? O Estadão, olha isso, né? O Estadão é um jornal que saiu do movimento republicano, né? O movimento republicano paulista, do Partido Republicano Paulista. Então, os jornais brasileiros surgiram assim com essa coisa de fazer opinião, etc. Isso é bom, né? Ou é ruim? Eu acho, cada um tem a sua origem, né? Eu prefiro o modelo americano. O modelo americano, assim, os Estados Unidos sempre teve um dos primeiros países a ter um mercado de consumo de informação muito forte.
né? Então você tem no século XIX, nos Estados Unidos, já as pessoas consomem informação. Então você tem os jornais que são comunitários. Eles refletem a opinião daquela cidade, as reivindicações dos moradores, etc. Então as pessoas compram o jornal para ter acesso àquelas informações, né? E aqui não, aqui o cara tinha o jornal para fazer a cabeça das pessoas, né? Eu prefiro essa tradição americana, que veio depois, né? No Brasil ele veio nos anos 30 e principalmente depois da guerra. E hoje o padrão que existe no Brasil, né, pelo menos que as empresas dizem que seguem... Como é que está hoje? Né? As empresas dizem que seguem esse jornalismo moderno, né, mais objetivo, etc. Algumas empresas acho que seguem isso com uma certa... com razoável presteza, né? Principalmente do jornal impresso. O jornalismo impresso acho que consegue isso, num certo sentido, mas o jornalismo televisivo não, né? Então você tem a Rede Globo de televisão, que é uma empresa jornalística por excelência. Talvez não é só a maior, mas uma que tem vocação jornalística. Você vê que o G1 da Rede Globo cobre o estado de São Paulo inteiro, tem regionais em todas as regiões do estado, né? Eu pego, às vezes, lá da minha região, de onde eu nasci, eu quero saber o que está acontecendo em Andradina, Castilho, Mirandópolis, etc. Eu vou no G1, na nossa região de Araçatuba, e está lá. Vem lá, né? Toda... Eles têm essa vocação jornalística, mesmo, né? Eles investem em jornalismo, só que, infelizmente, eles têm uma posição muito partidarizada, né? Tem sempre uma causa política. Um presidente da República... Para eles é uma figura para eles fazerem oposição ou apoiar, né? Então, a Operação Lava Jato, eles não têm opinião crítica. Ou eles são contra ou a favor, né? Então isso é muito ruim. Eu acho que a Rede Globo, que tem esse aparato técnico muito bom, qualidade técnica dos seus jornais excelente, né, tinha que usar isso para um jornalismo isento, que aí informaria a população de uma maneira melhor, né? As emissoras, né, você tem emissoras, digamos assim, menores e que conseguem fazer um pouco isso, né? Você pega o Jornal da Band, já é um pouquinho mais equilibrado, né? O Jornal da Record era assim, mas agora a Record passa a seguir o modelo da Globo e também se engaja politicamente, né? Então eu acho que a televisão tem esse problema. Quando, na verdade, para o telespectador que nos está assistindo, é um paradoxo que eu estou falando aqui, porque no Brasil você tem uma legislação muito liberal para jornal impresso. O jornal impresso não é concessão, nada. Qualquer um pode montar um jornal impresso e acabou, e faz e acabou. Ao contrário. Ao contrário da televisão, que é uma concessão que tem que seguir regras. Uma delas é a isenção jornalística. E, no entanto, existe, do ponto de vista legal, uma verdadeira anarquia, né? Um dia a gente pode aprofundar, uma verdadeira anarquia do ponto de vista do cumprimento das regras da legislação eletrônica, né? Principalmente Eletrônica, nossa grande emissora, né? Ela faz o que ela bem entende, né? E que não condiz com as regras que são estabelecidas, porque a televisão é uma concessão pública, né? Então esse é um problema que nós temos que debater. A comunicação no Brasil é muito grande, mas ela não está democratizada, né? Ela precisava estar democratizada para que todo mundo tivesse acesso às informações que merece ter. A Assembleia Legislativa tem papel nisso? Ela tem um papel mantendo, por exemplo, a TV Assembleia, né? Isso aí foi um grande avanço. Se a gente dependesse da mídia, enfim, a mídia como se diz, é mais cômodo cobrir, digamos, as câmaras municipais. Era o que eu ia falar. Entre o executivo, o poder executivo, poder cômodo. legislativo, judiciário, o que está sempre em alta, que está sempre em pauta e nas manchetes, não é o legislativo. A não ser que algo muito fora da casinha aconteça, né? Aqui na casa. O Brasil não tem uma tradição democrática muito antiga. Como é que o senhor vê isso? O Brasil não tem uma tradição democrática muito antiga, né? A tradição democrática do Brasil é muito recente. São as pessoas que não se interessam porque a gente não coloca, ou a gente não coloca porque as pessoas não se interessam? Eu acho que as pessoas não se interessam porque não é colocado, né? Eu acho que o legislativo é muito mal coberto pela mídia em geral, aí sem exceção, e a tendência é cobrir o executivo. Uma coisa imediatista. Sim. Imediatista, meio messiânica, salvacionista, como se tivesse um executivo que resolvesse os problemas, e sem explicar para as pessoas
que no legislativo está a democracia. A democracia está no legislativo, porque o legislativo consegue mudanças no governo, consegue mudar a linha, consegue alterar projetos. Importantíssimo, né? Que o senhor falou. Então, a verdadeira democracia está aqui. E aí eu vou, assim, vou buscar um exemplo histórico, né? A Inglaterra, né, que tem um regime parlamentarista no sentido clássico, onde o primeiro-ministro tem que ir lá, sentar naquela mesinha e debater com os deputados e aguentar. Senão não consegue. Senão não consegue fazer nada. Não avança nada. Pois é, a Inglaterra conseguiu durante a guerra exercer esse tipo de poder. Durante a Segunda Guerra Mundial. Então, Londres estava sendo bombardeada e o parlamento estava reunido, né? E o Churchill conta aquela foi o primeiro, Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra durante a guerra. Ele conta uma passagem muito interessante, que ele era Lorde do Almirantado quando houve a invasão dos fiordes noruegueses. E que a Marinha Britânica foi acusada de ter, enfim, de não ter se preparado para aquela invasão, etc. E o governo britânico, que era o Chamberlain, que era o primeiro-ministro, também foi acusado e tal. Ele conta o seguinte, que o Chamberlain não conseguiu falar, porque ele era vaiado pela oposição no parlamento. E ele termina dizendo que ele foi muito bem porque ele conseguiu falar sem ser vaiado. Em nenhum momento ele questionou o parlamento. Em nenhum momento ele falou, não, mas como nós estamos em guerra, talvez não fosse o caso dos caras me vaiarem, porque isso é um absurdo. Não, não falou isso. O respeito à democracia, ele é um homem conservador. Ele é um cara, ele era um sujeito do Partido Conservador. O Chamberlain também, o Bill Chamberlain era do Partido Conservador. Então, na verdade, o parlamento estava culpando o Chamberlain, mais do que o Churchill, apesar do Churchill ser o Lorde do Almirantado, que é ministro da Marinha, na Inglaterra, porque achava que o Churchill não reagiu porque o Chamberlain estava fazendo uma posição de coexistência pacífica com os nazistas. Mas esse debate, que é um debate calorosíssimo, é feito no parlamento durante a guerra. No meio do caos. Durante a guerra, no meio do... Né? E ninguém falou, não, porque o parlamento está tomando tempo, porque isso aí é discussão demais, nessa coisa que tem no Brasil. Não, eu quero ir para a prática, né? Não. Eu quero ir para... Não. E para a prática parece até soar meio emburrecido, né? Exato, emburrecido para ele, imagina. Não foi discutido nada. E ele falou, não, mas eu consegui, fui muito bem, porque eu consegui falar e até o fim e tal. Foi legal, foi ótimo. Em nenhum momento ele faz qualquer restrição ao debate que ele teve que enfrentar no parlamento. Ele achava justo que eles estavam sendo questionados por conta de uma posição vulnerável que a Inglaterra tinha ficado quando os alemães invadem os fiordes noruegueses, né? E se aproxima do Mar do Norte, né? Então fica ali hoje é muito mais rápido, mas naquela época estava ali a 400 quilômetros da ilha britânica, né? A 400, 500 quilômetros. O que, mesmo para aquela época, era relativamente rápido. Hoje claro. Né? Mas naquela época já era perto. Já estava perto. Qual o futuro da nossa comunicação aqui, do nosso jornalismo e do nosso parlamento? Temos futuro? Não, do parlamento eu acho que tem futuro, porque eu acho que a democracia é uma coisa imorredora, né? A democracia, mesmo você tendo momentos onde as pessoas valorizam menos, mas a democracia é uma coisa que quando cai a ficha de todo mundo, sabe que precisa da democracia para se autogovernar, para poder interferir, para poder mudar as coisas. Tá? Então, acho que a democracia continua. É mágico, né? O jornalismo, você vai ter uma transformação, né? Não vou fazer nenhum juízo de valor. O jornalismo impresso, que a gente habituou a gostar, eu acho que ele está sendo paulatinamente substituído pelo eletrônico, né? Então você hoje tem, sei lá, a Folha de São Paulo tem o seu portal, o UOL. Todo mundo, né, tem o seu, né? Que é o seu portal, o UOL, que é o maior do Brasil, etc. E as notícias da Folha, as principais notícias da Folha saem primeiro no portal UOL. Tudo ali. Né? O Globo tem o G1, né? Então o jornalismo está entrando Mas não morre. Não morre. Eu acho que tem jeito. Esse jornalismo impresso ao do papel não morre. Ao contrário.
Ele tá se... Ah, não, o jornalismo impresso eu acho que ele vai diminuir. Vai diminuir, né? Mas esse jornalismo da escrita, da gente bater o fotográfico, não, né? Claro, de você olhar assim, não morre. O jornalismo... Se adapta, se... O jornalismo como, digamos assim, a produção de notícias, eu acho que ao contrário. Se fortalece. Se fortalece. Se você pegar e for fazer uma avaliação hoje, você pode dizer que o jornalismo se fortaleceu nos últimos anos. Né? Ele talvez devesse ter sido um pouco mais isento. Mas mesmo assim, eu acho que, se você pegar mundialmente falando, o jornalismo, inclusive, é mais isento hoje. Muito mais. Pega o jornalismo americano, que é muito mais isento. Gente, o jornalismo americano, nos anos 70, mentia para o povo americano, mas mentia para o povo, parecia político, enfim, parecia alguns políticos que a gente conhece. Mas mentia, né? Mentia sem medo hoje, de ser feliz, que eu falo. Sem medo de ser feliz. O New York Times mentia, a NBC mentia, né? Eles contavam a guerra do Vietnã para o povo americano de um jeito que não era verdade. Quando, em 75, os Estados Unidos abandonam Saigon, os americanos não entendiam. Pô, mas nós não estamos ganhando a guerra, e aí estavam perdendo, né? Era mentira, mentira pura. Então, as mentiras que eram contadas pelo jornalismo naquela época, o Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Até hoje tem muita gente assim que você vai no interior, tem lá uma foto do Kennedy, né? Ah, o Kennedy é um cara legal. Foi o presidente, né? E foi assassinado, né? No Brasil, as cidadezinhas, as cidades brasileiras todas, quando o Kennedy morreu, foi assassinado, tocava o sino, em homenagem a ele e tal, né? Bom, quem cuidou da campanha do Kennedy em Chicago foi um cidadão chamado Samuel Giancana. Que era? Chefe da máfia local. Chefe da máfia local, né? Também conhecido como San Giancana, né? Então, a imprensa não contava isso. Então, a imprensa ficou muito mais isenta hoje. Então, você pega o New York Times, pega os grandes jornais do mundo, eles retratam a realidade tal como ela é, pelo eletrônico, né? Trazendo imagens, trazendo cenas online, né? Deputado, o senhor falou, só para pontuar isso daqui, que não posso deixar de falar, o senhor falou era um jornalismo mentiroso, era um jornalismo que, enfim, propagava mentiras do não contava a realidade, né? A gente não está tão diferente nos dias de hoje se a gente for falar de fake news. Não, tudo bem, mas o fake news... De fake news. E como que isso atinge a vida política, por exemplo, do senhor ou de dentro de um parlamento como esse daqui, ou no Brasil, com Lava Jato, com o presidente aí... Não, isso é terrível, né? É terrível. O fake news, quer dizer, esse nome é o nome do jornalismo midiático, não, do jornalismo, é o nome da mídia digital, né, que você dá, mas sempre existiu, né, a propagação de mentiras. Só que agora está rápido, né? Rápido, né? Tá rápido e não questiona, né? A propagação de mentiras vem desde a Roma antiga, né? Que era uma sociedade muito politizada, você tinha essa propagação de mentiras. Bom, eu estou falando, gente, o seguinte, esse boato maluco, etc. Mas estou falando do jornalismo. O jornalismo, né? O problema é que o New York Times não escondia a verdade do povo americano. O Washington Post escondia a verdade do povo americano, né? E os jornais brasileiros também, né, fizeram isso durante muito tempo, escondiam muito. Hoje eles escondem um pouco, mas naquela época escondiam demais, né? Hoje quase não dá para esconder, né? Já é mais difícil. Todo mundo tem tanto acesso a tanta informação que hoje Então eu acho que a comunicação digital, ela deu essa condição. Então o jornalismo é o quê? É aquilo que é feito e tem na rede, tem uma autoridade que as pessoas consultam e as pessoas acreditam, né? E o fake news é uma informação que, digamos, que não tem autoridade, né? E que as pessoas acreditam se quiser. Isso é muito ruim. Eu creio que isso vai ser superado aos poucos na medida que as pessoas se informem e se formam, né? Porque uma pessoa que tem formação, que tem formação política, tem formação econômica... No mínimo questiona, né? Vai ficar com o pé atrás. Ele já consegue entender que certas coisas estão soando estranho, né? Então, pode passar o fake news, mas você vê uma informação ali, você vai ouvir, você vai ver os portais, você vai ver os jornais, você vai ver tudo para ver se aquilo é verdade. Para propagar ou não, né? E você teve, assim, nas últimas eleições no mundo, né? Estados Unidos, por exemplo, Inglaterra, quando se discutiu aí o Brexit, né, que é a separação da Inglaterra do mercado comum europeu, da Europa, né?
você teve muita informação falsa que um tipo de leitor, né, um tipo de leitor que está chegando agora ao espaço da comunicação, às vezes é suscetível por não ter formação, por ser muito ideologizado, né, por não ter prática política. Então esse sujeito é geralmente presa fácil do fake news. Um sujeito, uma pessoa que tem formação, tem informação e tem maturidade para não ser, digamos assim, ideológico, no sentido de, bom, eu acho isso, portanto, que se dane, você tem aí, eu vi uma pesquisa, 10 a 15% da população brasileira que acredita que a Terra é plana. Ou seja, você vai andando, vai ter um lugar que você vai cair, né? Então, é isso, as pessoas sem informação, tal, etc. Na medida que isso vai sendo... E nos Estados Unidos tem mais, viu? Nos Estados Unidos tem mais. O público americano, o povo americano não é necessariamente mais politizado que o brasileiro. Uhum. Né? Você pegar assim, você tem... Engraçado ouvir isso, né? Você tem uma parte da população americana, assim como uma parte da população brasileira, que são politizados, bem informados. Uhum. Mas você pegar o povo americano, sim, a massa. Imagina, lá no interior do Arkansas deve ter gente que acha que enfim, sei lá. Tem umas loucuras, né? O interior americano, né? Você tem às vezes exacerbação da religiosidade, fundamentalismo cristão ali, em algum daqueles estados. Sim, muita gente acha que aqui no Brasil tem índios andando pelas ruas, sem roupa, mas isso é de menos. E que pergunta também que aqui no Brasil, eu falo isso porque eu passei por isso algum tempo atrás e ainda perguntam se a capital do Brasil é Buenos Aires. Mas isso aí é de menos. Ainda pergunta se a capital do Brasil é Buenos Aires. Um americano lá do interior do Arkansas que acha isso que você falou, que índio anda na rua e a capital é Buenos Aires, e eu falaria para ele, bom, tudo bem, isso eu aceito, e que mais você tem para dizer? Que além disso, né? Tem alguns que vão falar a Terra é plana, e aí vai. Existe um movimento comunista internacional que traz as doenças para nós, né? Os negros são raças inferiores, mas aí você fala, bom, mas então você não precisa ter medo do negro. Não, preciso ter porque ele é instrumento do comunismo, entendeu? E por aí vai, e assim caminha a humanidade. Os Estados Unidos, né? Então você tem assim, o maior país do mundo, é um país, mas não é necessariamente o mais culto, né? E um país onde a ideologia marca muito, né? Então não podemos esquecer, gente, que até os anos 60 você tinha apartheid no sul dos Estados Unidos. Sim. Né? No sul dos Estados Unidos. Muita gente, outro dia, estava num debate aí, o pessoal falou, não, os Estados Unidos copiou o apartheid da África do Sul. Eu falei, não, o contrário. Não, exatamente. A África do Sul, quando criou o regime racista, no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, criou a partir do exemplo americano do Alabama e do Mississippi, né? Que ele criou exemplo, inclusive os banheiros separados, ônibus separado, tudo negros isso, iam atrás, os Estados Unidos criou, né? Então é isso, um país que fez uma guerra, a libertação dos escravos provocou uma das maiores guerras civis da história da humanidade, que é a Guerra da Secessão, né? E onde morreram quase 1 milhão de pessoas. E não mudou muito, né? Uma guerra assim, onde um setor, onde o norte se impôs ao sul, mas não conseguiu resolver os problemas que tinha se dado, né? E então, uma guerra que de repente, as guerras não servem para nada, mas a guerra da secessão americana mostra que não serve para nada mesmo, né? Gente, esse foi o deputado Zé Américo, que sentou aqui para tomar um café com a gente fresquinho. Atualizou algumas informações. A gente dessa vez não falou de mandato, mas falou de política o tempo inteiro, claro, né? Isso é mais importante. Mas falou um pouquinho de história, da opinião e quem é o Zé Américo aqui. Quem é esse parlamentar aqui, atuante aqui na Assembleia Legislativa. Obrigada por esse café, deputado. E volte sempre, como eu sempre falo. E ele volta. Eu que agradeço. Obrigada, à disposição. Obrigada, obrigada mesmo. Valeu.